Oi, galera, nós estamos aqui começando o segundo bloco, onde a gente vai tentar, nesse espaço maravilhoso, um pouco diferente do que a gente estava, falar algumas coisas do conteúdo de física, dicas, informações para a prova da UESB. Franklin vai falar, obviamente, a respeito da prova de física e eu vou tentar também falar algumas coisas da prova de biologia. Eu vou passar o microfone agora para Franklin e ele vai dizer o que ele acha para vocês que poderá. Obviamente que ele tem, além de um conhecimento muito grande, ele tem esses poderes espirituais e, enfim, sobrenaturais, igual a mãe Beth tem. Pai Franklin agora vai falar um pouco. Bom, a prova da UESB, ela é uma prova muito técnica, né? Fica muito claro na prova de ciências naturais qual é a parte de física, de química e de biologia. Então, o que é que a gente tem? Nos últimos anos, as 7 primeiras questões da prova são de física, né? O conteúdo mais abordado é o conteúdo de mecânica. As questões elas são técnicas, são na maioria de aplicação direta de fórmula, então a fórmula, todas as fórmulas de mecânica, elas precisam estar muito bem relembradas, lembrar da questão das unidades de medida, o que é que pode usar, o que é que não pode usar, né? O que é que você tem? Boa parte das 7 questões de física é do conteúdo de mecânica. Não com tanta frequência ondulatória, né? E aí vem ótica, termologia e eletricidade, sempre com uma, duas questões cada um desses conteúdos. Então, eu acredito que esse ano deve se repetir, então vocês devem pegar na prova de ciências naturais logo de cara questões de física, as questões de mecânica sempre vêm primeiro, uma aplicaçãozinha ali direta de fórmula nas primeiras, deve ter uma questão teórica também nessa parte de mecânica, e aí vem basicamente uma ou duas de termologia, ótica, eletricidade. A Consultec, para a UESB, não costuma muito cobrar a questão da ondulatória, mas é bom estar com todas as equações de onda, as funções de movimento harmônico bem lembradas, caso amanhã eles fujam à regra. Franklin, ao contrário do que normalmente acontece com a prova da UNEB, existe aquela interdisciplinaridade que às vezes a gente pode linkar conteúdos de biologia com conteúdos de química e física. Você acha que pode acontecer isso, pode se mudar um pouco, ou o padrão é que continue sendo, como você acabou de falar, você ter física, química e biologia totalmente independente? Bom, Beth, eu acredito que deve se manter, porque eles não fizeram nenhuma menção no manual do candidato a mudanças. Então, serão 25 questões de ciências naturais e eles devem fazer essa mesma divisão esse ano. Não acredito uma mudança drástica nessa composição da prova nesse momento, não. Franklin, você acha que conteúdo de biologia, mesmo que não haja uma ligação direta entre as questões, poderia fazer com que o menino se interessasse em estudar aquele conteúdo de biologia, porque ele poderia aparecer numa questão de física? Normalmente a gente tem o conteúdo de condutores em equilíbrio eletrostático, né, quando a gente fala da questão das cargas se movimentando dentro do campo elétrico. Normalmente tem algumas provas que fazem uma ligação de biologia, né, associando a diferença de potencial na célula, né, para fazer o transporte de substâncias. Então acredito que se deve vir algum link na prova de física com a biologia, deve estar ligado a isso, a essa questão desse transporte de substâncias na célula devido a uma diferença de potencial. Uma outra coisa assim também que eu acho que para o aluno que está fazendo pela primeira vez a prova da UESB, que eu acho que desperta curiosidade, o aluno ele precisa de um tempo maior para fazer a prova de física e química com relação à prova de biologia, porque as questões elas exigem fórmulas e cálculos. Ele perde mais tempo na prova de física e química por conta dessas fórmulas, como é padrão em qualquer prova, ou você acha que não? Que ele tem condições, por ele tendo uma base pequena, de já conseguir chegar rapidamente à resposta de uma questão, mesmo sendo uma prova com STEC. Eu acho que é o contrário, Beth, porque como a prova da UESB ela é muito técnica, é uma aplicação de fórmula, se você está bem preparado, se você lembrar, se você tiver
a lembrança das unidades de medida que eu devo usar naquela equação, ela vai sair até mais rápido do que determinados raciocínios que você precisa ter para responder a prova de biologia. Mas isso vale para o aluno que se preparou bem, né? Ele não deve demorar muito tempo para responder as questões de física. Eu vi uma prova muito técnica, muito rápida, aplicação, algumas, né, aplicação mesmo direta da fórmula. Então, lembrou, colocou, conferiu as unidades, saiu a resposta. O aluno bem preparado, ele não deve levar muito tempo para fazer as 7 questões de física. Galera, já encerrando, né, esse nosso primeiro convidado super especial, Franklin, eu nesse momento não vou falar muita coisa de biologia, porque nós vamos ter um momento com o professor de biologia, você só vai ter que clicar aqui e a gente vai discutir um pouco dos conteúdos de biologia. Mas só para dar uma introdução, lembrem que citologia, genética, ecologia e fisiologia humana são os conteúdos mais explorados pela Consultec na prova de biologia. E ao contrário, né, da prova de física, ela exige do aluno uma memorização de termos, né, muito maior do que normalmente acontece na prova da UNEB. Então, galera, fique ligado nesses conteúdos. Nós estamos aguardando vocês para a nossa próxima entrevista com o nosso próximo convidado, que vai ser um convidado super especial, que eu não vou dizer por enquanto. Eu quero que vocês aguardem e cliquem aqui para assistir essa nova aula. Franklin vai se despedir da gente aqui. Tchau, tchau. Foi um prazer, né, participar do programa de Betinha, pessoa que eu estimo muito. Nossa amizade não é de longas datas, mas é uma amizade muito forte, né? Toda segunda-feira lá na sala dos professores, né? Estamos lá juntinhos. E eu estou aprendendo com o Franklin a ser uma pessoa atleta, a comer coisas boas, saudáveis, entendeu? E eu provavelmente vou correr uns 10 quilômetros daqui a mais ou menos uns 2 meses. Tchau, galera. Até a próxima.